Hello maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos partilhar convosco as primeiras impressões aqui da Suíça e separamos 7 pontos para vos falar. Algumas coisas nós já tínhamos visto comentários e nós queremos dar-vos a opinião acerca desses temas. Se ainda não és inscrito aqui no canal, não te esqueças de inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar sempre a par dos novos lançamentos e aproveitando a deixa, não te esqueças de nos seguir também no Instagram, lá tu podes acompanhar mais de perto o nosso dia-a-dia, o nosso arroba eu vou deixar aqui em baixo para que vocês possam seguir-nos. Então maltinha, o primeiro ponto que eu quero vos falar é sobre o verde aqui da Suíça. A natureza é realmente encantadora, é um verde nunca antes visto. Eu sei que Portugal também tem muita paisagem bonita, o verde também é realçado, também temos bastante zona verde, mas aqui na Suíça eu nunca vi um verde tão bonito e quando as flores nascem têm assim aquelas cores vibrantes. Eu vou deixar aí um takezinho para vocês verem daquilo que nós estamos a falar e acreditem, a imagem não faz jus àquilo que realmente é. Um outro ponto que assim chamou-nos um bocadinho mais de atenção, especialmente a mim, foi em relação ao trânsito. As vários limites que eles têm de velocidade, ou seja, tem limites ali de 20 ou 30, que são zonas próximas das partes que tem ou escolas ou centros da cidade. Tem que se realmente respeitar, porque é tudo muito monitorado e é possível de pegar uma multa com facilidade se estiver fora desse limite. E depois tem outros limites, como por exemplo 50, 60, 80 e 100. 100 normalmente é para as autoestradas, 80 são aquelas zonas mais de aldeia, assim, que é mais verde e que não tem tanta movimentação, certo? 60 é mais comum, inclusive em zonas mesmo da cidade, mas que não tenha tanto movimento, ou sejam zonas um bocadinho mais industriais. Mas essa variação que passa, por exemplo, dos 80 para os 60, depois vai para os 50 e até pode chegar aos 30, chamou-nos um bocadinho mais de atenção. Também a parte dos semáforos, que abrem e fecham, alguns deles muito rápidos, e inclusive o amarelo aqui serve tanto de alerta para ir para o vermelho quanto para ir para o verde. Então temos que ficar um bocadinho mais atento. Eles têm muita parte aqui de ciclovia, certo? Então temos que respeitar bastante os ciclistas. E um outro ponto é que eles arrancam muito rápido quando o sinal abre, e até é compreensível um pouco porque eles abrem e fecham muito rápido, mas como eles colam atrás de ti, assim, muito rápido, e a maneira como eles às vezes passam as mudanças, eu sinto às vezes que é como se eles estivessem a segurar assim muito na mudança e não passam. Então isso chamou-me assim um bocadinho mais de atenção, fora que os carros são incríveis. Nós já vimos muitas Ferraris, Porsches, Mercedes e por aí além. Sim, aqueles carros assim mais comuns, tipo a Volkswagen ou até a SEAT, todos os carros mais comuns em Portugal, aqui são sempre manipulados, sempre quitados, como eu costumo dizer. As jantes são sempre diferentes, os carros são mais desportivos, têm esse arranque forte, porque realmente é muito comum nós vermos aqueles arranques mesmo com tudo nos semáforos. Eu compreendo que às vezes também é pela questão do semáforo fechar muito rápido. Há semáforos que realmente quase só dá tempo de passar um carro ou dois, então é por isso que eles arrancam assim, porque senão a pessoa de trás também fica chateada por não ter conseguido passar. E outra coisa que o Marlon não mencionou, que eu gostaria de mencionar, é que os limites de velocidade não são como em Portugal, que tipo tem, imagina, 70 ou 80 e é o máximo que tu podes ir. Aqui é quase obrigatório andar naquela velocidade, porque se nós andarmos um bocadinho abaixo, imagina, é uma zona de 80, tu andas a 70, as pessoas já ficam bravas, já te querem passar, às vezes nem te podem passar, mas querem passar porque acham que tu vais devagar demais. Então quando nós vemos o limite, praticamente é para andar naquela velocidade. Sim, é verdade. Então, malta, outro ponto que eu quero referir, e este é um ponto muito pessoal, que o Marlon até discorda e nem queria falar muito dele, mas realmente eu senti que para mim foi um choque de realidade, foi o consumo de erva. Eu já não gosto muito do cheiro a tabaco, mas aqui é muito comum sentir-se o cheiro a erva. Atenção, eu não quero julgar, eu não sei se é só da zona em que nós estamos, se é
pelos passeios que nós temos dado, que são mais propícios a ter esse tipo de coisa, mas por exemplo em Portugal eu sentia isso quando eu saía à noite e há festas, mas aqui não, aqui mesmo durante o dia, quando está assim sol, dias bonitos, o pessoal junta-se muito e gosta de fumar. Eu não sei se aqui é permitido, se há alguma lei que proíbe ou não, mas parece-me que deve ser permitido pela quantidade de pessoas que nós vemos na rua, mesmo durante o dia a fazê-lo, e é como se fosse uma coisa normal, mesmo às vezes no prédio, nós abrimos a janela e sentimos que vem o cheiro. Eu sei que ao Marlon não incomodou, mas a mim pessoalmente incomodou um bocadinho porque não gosto do cheiro, ok? Então foi assim aquele choque de chegar e sentir logo que era comum aqui. Mas pronto, eu respeito quem gosta e está tudo bem, só queria mencionar que realmente tive esse impacto e atenção, pode mesmo ser da zona onde estamos. Malta, com relação a um tema que nós ouvimos muito antes de vir para cá, que era com relação ao silêncio, que devíamos ter extremamente cuidado, que inclusive não era possível dar descarga depois das 10 da noite, e outros pontos também, por exemplo, tem que ter muito cuidado em feriados ou finais de semana, domingo. Eu quero dizer que sim, na minha opinião, é um país realmente muito silencioso e nota-se claramente, especialmente no domingo ou feriados, muda até com relação ao fluxo dos carros ou como as pessoas saem à rua, muda muito. Mas se é tudo aquilo que nós ouvimos falar antes de vir, que é extremamente silêncio, que não se pode, o que é capaz de a polícia ir à tua casa, eu acredito que está um bocadinho mais no meio do caminho. Ou seja, por exemplo, no prédio que nós estamos, ou que nós ficamos nesses primeiros dias, que é de um familiar nosso, a gente já ouve um bocadinho mais de barulho em algumas situações ou em alguns momentos do dia, mas não é nada que seja por aí além, ou não é nada que seja comparável ao barulho que nós ouvíamos, por exemplo, tanto no Brasil ou até mesmo às vezes na aldeia que nós morávamos em Portugal. Ou seja, acho que é mais silencioso, mas não acho que seja de extremos como nós ouvíamos falar. Agora, eu também acredito que há prédios ou há moradias que, dependendo da vizinhança que tem, especialmente se tiver crianças ou se tiver mais idosos, pode ser um bocadinho mais restrito e ter que ter mais respeito, mais via de regra. Eu acho que sim, é silencioso, mas sem exageros. Eu acho que as pessoas respeitam umas às outras, até mesmo quando estão na rua, mas sem aquele exagero e medo. Será que eu não vou poder dar descarga depois das 10 da noite? Eu confesso que eu próprio, quando cheguei aqui nos primeiros dias, tinha medo de dar descarga depois das 10 da noite. Mas depois eu comecei a ver que tá tudo bem e que o prédio que nós estávamos não tinha problema. Sim, ontem, por exemplo, nós já estávamos deitados e eu ouvi, não sei se era um aspirador ou um secador de cabelo, mas era assim um ruído. Claro, dava para ouvir, mas não era uma coisa incómoda. Outro ponto que queríamos referir é a cultura deles e é um bocadinho diferente da nossa. Por exemplo, ao domingo está tudo fechado aqui. Vocês também já devem ter ouvido falar que na Suíça aos domingos não há supermercados abertos, não há lojas abertas. Os únicos sítios onde vocês podem ir comprar alguma coisa, na estação central de Zurique, por exemplo, na parte de baixo tem um mini shopping, que tem sempre lojas, tem supermercado e tudo mais, aí vocês podem comprar. Nos aeroportos, claro, também está sempre tudo aberto, mas assim nas cidades mais pequenas, se vocês quiserem comprar alguma coisa, só mesmo tipo nos postos de combustível, que tem tipo uma lojinha de conveniência com pão, alguns sumos, bebidas, coisas assim mais essenciais que pode faltar em casa e lá tem, mas de resto é tudo muito calmo, muito silencioso, mesmo o trânsito não tem nada a ver com um dia normal de semana. E depois, no tempo bom, que nós já apanhamos aqui dias de calor e de sol, eles têm muita cultura de se juntar, de vir aqui para os lagos e para os rios onde tem áreas verdes. Por exemplo, aqui onde nós estamos a gravar, quando veio o sol estava cheio de gente, pessoal de biquíni, de fato de banho, a jogar à bola, a ouvir música, a conviver. Tem até pontos de churrasco, que eu vou deixar aí um clipe também para vocês verem. As pessoas trazem o carvão, trazem a carne, fazem um convívio. Eu achei isso muito interessante, muito bom e dá alegria até de ver, até porque aqui o clima não é tão bom como em Portugal e o tempo de verão é muito escasso em comparação com o nosso país, e então sempre que vem assim um dia mais quente eles aproveitam ao máximo. E outra questão que também já é conhecido de todos é que eles gostam
gostam muito de andar de bicicleta, de fazer caminhadas, então aqui tem sempre muitas trilhas, todas muito bem identificadas e eles gostam muito de praticar desporto. Mesmo ao fim do dia, vê-se imensa gente de bicicleta, imensa gente a caminhar ou a praticar corrida e é muito bom de se ver. Com relação à língua, nós sabemos que a Suíça é um país que tem 4 línguas oficiais, sendo elas o alemão, que tem a volta de 60 e poucos %, eu disse aproximadamente, o francês, que tem aproximadamente 20% da população que fala, o italiano aproximadamente 10%, e temos a 4ª língua, que é o reto-romanche, que é menos de 1% da população que fala, e é uma língua que está quase em extinção, por assim dizer, que é mais os idosos que falam. Nós estamos, nomeadamente aqui na parte da Suíça alemã, próximos de Zurique, mas numa cidade um pouco menor, eu consideraria uma cidade de médio porte, e onde nós estamos, nós não tivemos muitas dificuldades com a língua. Nós ainda não falamos bem o alemão, apesar de nós estarmos a estudar. Eu acredito que com o que nós tentamos fazer, que seja comprar o cartão de telemóvel, ou ir nas agências de emprego temporário, ou até mesmo se comunicar com outras pessoas quando foi preciso, nós não tivemos muitas dificuldades com a língua. O inglês é bem aceito, as pessoas sabem falar, especialmente os mais jovens ou até pessoas que trabalham em órgãos públicos, que têm contato com alguns imigrantes, ou em órgãos, por exemplo, como de telefonia. Então não tivemos problemas. Para já estamos a nos safar bem com o inglês, mas claro, nós temos como meta e como objetivo aprender o alemão. Nós sabemos que é muito importante. O alemão suíço até, não é? Porque faz um bocadinho de diferença. Sim, nós temos como objetivo aprender. Nós sabemos que isso vai ser muito importante no nosso desenvolvimento aqui no país, em melhores oportunidades e até mesmo para nós nos integrarmos melhor à cultura do país. E nós também tentamos sempre, antes de abordar em inglês, tentamos sempre perguntar em alemão se eles falam inglês, e acho que isso também já é bem visto. E é engraçado que a maior parte das pessoas diz a little bit, mas chegam ao fim e falam tranquilamente bem, tipo, eles dizem que é só um bocadinho e uma pessoa até fica assim com medo, mas normalmente eles falam fluente. Por último, mas não menos importante, queremos falar sobre a limpeza da Suíça. Eu já estive cá há 10 anos atrás e eu senti uma diferença, e eu posso ter um bocadinho de culpa porque falei ao Marlon que na Suíça era muito limpo, que não se via lixo, e é verdade, a Suíça é um país muito limpo, eles têm uma cultura muito boa de fazer reciclagem, de deitar as coisas nos contentores certos e tudo mais, são muito rigorosos, até separam, por exemplo, as garrafas de vidro verde das brancas ou das castanhas, então nesse quesito eles são realmente muito bons, só que de há 10 anos para cá eu notei uma diferença, por exemplo, de ver latas no meio do chão, plásticos, e eu tinha dito ao Marlon que não se via lixo no chão, e ele vai dar a opinião dele acerca do que ele achou. Sim, você encontra em alguns momentos algumas coisas como beatas de cigarro, ou às vezes algumas latas ou garrafas, mas eu diria que, por exemplo, é muito menos do que no Brasil, óbvio, é menos do que na Irlanda. Quando eu morei em Dublin, que é a capital, via-se muito mais lixos, e é menor, por exemplo, do que grandes cidades como Porto ou como Lisboa em Portugal, e até mesmo em cidades como Barcelos. Mas, por exemplo, se for comparar a zona que nós estamos com a aldeia que nós vivíamos, assim, talvez às vezes em alguns momentos aqui encontre-se mais lixo, mas eu acho extremamente organizado, porque em todos os pontos há pontos de reciclagem ou há pontos de descarte do lixo, e assim, eles têm realmente este cuidado, e não só de preservar as zonas de convivência, as zonas da cidade, e também as zonas que tem verde ou rios, ou a que tem alguns animais. Eu acho que assim, é incrível. Se há 10 anos atrás era mais limpo que isto, eu fico mesmo em choque, porque eu já acho limpo. E do que nós víamos de lixo, nós entendemos que, por exemplo, é depois que as pessoas ou conviveram ou tiveram algum tipo de situação, e é bem pouco, não se compara com os outros países que eu mencionei, seja Brasil, seja Portugal ou Irlanda. Bom, maltinho, este foi o vídeo de hoje, nós esperamos que vocês tenham gostado. Deixem cá em baixo os vossos comentários, as vossas opiniões, se alguma vez já visitaram a Suíça ou não. Se viram este vídeo até ao fim, comentem bandeirinhas da Suíça para nós sabermos
que ficaram até ao fim e que têm interesse neste tipo de temas. Não se esqueçam de subscrever, ativar o sininho das notificações para ficarem a par de tudo. Se ainda não nos seguem no Instagram, eu vou deixar aqui em baixo o arroba, porque lá podem acompanhar de mais perto o nosso dia a dia, esta mudança, esta experiência de ser imigrante num país totalmente diferente, onde a língua não tem nada a ver com o português. E nós vemo-nos na próxima. Um beijinho!